tinha todos eles da terra. E à sua porta havia um homem também, pobre, que vivia ali. E aquele homem, o seu corpo era todo coberto de chaga. E aquele homem desejava comer, aquilo que caía da mesa daquele homem rico. Porém, aquele homem rico nunca levou nada até aquele homem. Esse homem rico, ele não está indo para o inferno porque ele é rico. Ele está indo para o inferno porque ele não tinha o amor ao próximo. A diferença do texto: Deus não está preocupado que você tenha dinheiro. Deus quer que você tenha dinheiro, mas se o seu coração não esteja preso ao dinheiro. Ele viu um homem que estava ali, não tinha nada, doente, coberto de chaga, e ele não estendia a mão para aquele homem, para ajudar em nada. Exemplo: eu trabalho de pedreiro às vezes, eu vou em algumas casas que eu olho que é tristeza, ele te oferece um copo d'água, ele acha que você é um lixo, você é um bicho, ele nem olha para o seu rosto, achando que é maior, é superior, só porque tem o dinheiro. Mas o que eu quero explicar aqui é que o dinheiro pode comprar muitas coisas, mas o amor, a graça, a paz, só quem compra é Jesus. O que eu entendo aqui é que nós somos corpo, alma e espírito. Às vezes cuidamos muito bem do corpo e esquecemos o principal, que é a nossa alma. E a Bíblia fala que nós, como corpo, nós temos que guardar o templo de Deus, mas o que reflete é a alma. E a Bíblia fala que a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar. Existe 3 mortes no mundo. Existe quantas mortes, irmão? Me fala 2 delas. Você não sabe 2 mortes? E qual é a outra? Você não sabe? Existe a morte carnal, a morte espiritual, mas existe a terceira morte. Essa morte é eterna, está escrito na Bíblia, tem texto bíblico. Você pode estar morto espiritual, mas você ainda não está morto eternamente. Dá-me um exemplo. Esse meu filho estava morto, mas ele estava andando. Como é que ele estava morto se ele estava comendo, se alimentando? Ele estava morto porque ele estava longe do Pai. Toda vez que você está longe de Deus, você está morto. Toda vez que você está longe de Deus, você está morto. Porque você longe de Deus, você está morto espiritual. Aí eu vi um pregador pregando e ele disse: quem nascer uma vez, morrerá 2 vezes. Quem nascer 2 vezes, morrerá uma única vez. Você me deu um nó na cabeça. Você nasce da sua mãe, certo? Porém, se você nascer de Deus, você não vai morrer a segunda vez. Todo aquele que nasceu uma vez, morrerá 2 vezes. Porém, todo aquele que nascer de Deus, morrerá uma única vez. Você vai morrer e vai à sepultura, mas a morte eterna, ela não irá contigo, porque você viverá eternamente com Deus eterno. Por que eu estou pregando sobre isso? A Bíblia fala assim: olha, que Deus criou o homem do pó da terra. Alguns dizem: não, veio de uma casa, veio da explosão. Não, o homem, nós somos espiritual, nós cremos. O homem nasceu do pó da terra. Qual foi a parte que nasceu do pó da terra? Qual foi a parte que nasceu do pó da terra? É isso que você vê.
esse corpo, ó, tem uma porção de pessoa orgulhoso, cheio de não me toque, porém se ele morrer ninguém fica perto dele. Depois de 3 dias está podre, fedendo, e os bichos começam a comer dele de dentro para fora. As bactérias começam a comer de dentro para fora. Ninguém quer ficar perto dele. Esse corpo, ele é corrompido. Esse corpo, ele sem Jesus, ele não é nada. A Bíblia fala: no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu morrerás. Eu faço a pergunta: quando Adão comeu, ele morreu? Adão morreu? Morreu ou não morreu? Adão morreu espiritualmente. E a morte de Adão, depois de 930 anos, ele morreu carnalmente. Então, toda vez que você desobedece a Deus, você está morto. Você está morto no pecado. Só que a Bíblia fala que o quê? Não temei aquele que pode matar o quê? O corpo. Temei antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então há um lugar, há um inferno preparado para a alma. Há um inferno preparado para a alma. Ah, mas Deus é bom. Deus não vai enviar ninguém para o inferno, não. Ah, não vai, irmão. Mesmo que Deus queira salvar qualquer um de nós, mas a sua justiça não pode ser quebrada. Eu lhe ponho um limite, irmão. Deus não tem limite, mas eu ponho um limite em Deus. Qual o limite de Deus? A sua justiça. Irmão, Deus tem a sua justiça. Ah, não, a Bíblia fala que Deus é ilimitado. Mentira, Deus tem limite. Deus não pode ir contra a sua justiça. Deus também tem um limite. O amor de Deus não pode ir contra a sua justiça, irmão. Senão isso seria imoral, irmão. Ah, mas eu erro, faço isso, mas Deus é bonzinho. Naquele dia vai me botar no céu. Não vai, irmão. Porque se for assim, ele seria imoral, e Deus é imoral. A justiça de Deus não pode ser quebrada. Deus é justo. O mesmo Deus, aleluia, que te ama, é o mesmo Deus que criou lei. Está lembrado? Quando os filhos de Arão quis entrar no tabernáculo para adorar com fogo estranho, eles eram sacerdotes. Eles pegaram um fogo estranho, na linguagem vai ser um fogo normal, acendeu um fogo, e veio diante do altar, acender o altar. Eles foram consumidos pela presença do Eterno. Morreram todos dois. Porque eles queriam se apresentar diante de Deus com fogo estranho. Ei, com esse corpo que nós estamos aqui, nós não vamos se apresentar diante dele. Mas quando aquilo que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, então diremos: onde está a morte, teu Adrião? Onde está a morte, teu Adrião? O Adrião da morte é o pecado, mas a força do pecado é a lei. Mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo, irmão, não tem lei contra ele. A lei dele é Cristo, a lei dele é o amor. Essa é a lei de Deus. Existe o corpo. Quando eu vou ao cemitério, às vezes, no enterro, eu fico apavorado. Me arrepio o corpo todo. É sério. Quer ficar, quer lembrar de Deus? Vai no cemitério um dia. Vai lá. Chega no cemitério. Quando você está na festa, ninguém lembra de Deus na festa. Ele quer cantar, pular, mas vai no cemitério. Se chegar no cemitério, você vê uma pessoa, todo mundo chorando. Daqui a pouco pega aquele caixão, fecha. Aí vão lá, começa a cavar a terra, um buraco na terra, e joga pá em cima, joga pá. Eu digo: meu Deus, vai chegar a minha vez. Vai chegar a minha vez, Senhor. Há um mistério, eu não consigo entender. Ei, até Jesus, quando viu Lázaro na sepultura, chorou. Nós não fomos criados para morrer. É por isso que ficamos abatidos, irmão. Mas Jesus é a ressurreição. Jesus é a ressurreição.
aflição terrível. Como é que vai respirar? Todo mundo faz a pergunta, irmão. Todo mundo não. Como é que vai respirar? Porque a nossa mente não consegue entender que ali já não tem mais vida. Ali só está o pó. A alma já foi arrancada como foi arrancado o mendigo. Ali já não tem mais vida. Ali já não tem mais nada. Ali só tem um corpo vazio. Ei, o que Deus quer de você é a tua alma. A Bíblia fala: todas as almas são minhas, e a alma que pecar, essa morrerá. Mas graças a Deus, aleluia, todos pecaram, todos. Não há ninguém bom, ninguém perfeito. Todos pecaram. Todos são pecadores. Hoje eu estava perguntando, disse assim: Benito, qual o meio de nós recebermos a vida eterna? Pensa bem, vou dar um exemplo para você aqui, para você entender. Meu pai, ele estava dentro do caixão, estava ali, eu chorando. Eu não podia fazer nada por ele, porque eu sou humano. Eu não tenho poder sobre a morte. Não tenho poder sobre a morte. Você não tem poder sobre a morte. Ontem teve um acidente ali, morreu 2 pessoas. Você não tem poder sobre a morte. Mas se eu pudesse arrancar meu pai daquele caixão, eu queria. E eu arrancaria ele. Eu, se tivesse poder. Eu queria arrancar ele daquele caixão. Pai, não, você não pode. Mas eu conheço alguém. Eu conheço alguém mais poderoso do que a morte. Eu conheço alguém, aleluia, que a morte não venceu ele. Aleluia. Eu conheço alguém, aleluia, que botaram ele na sepultura e ele ficou lá 3 dias dormindo, mas ao terceiro dia, Maria foi ao sepulcro visitar o defunto. Maria foi até lá procurar alguém que estava morto. Mas quando Maria chega, tem 2 anjos na cabeça. Não procura entre os mortos aquele que está vivo. E ele está neste lugar, nesta noite. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. O nosso Cristo está vivo. A Bíblia fala aqui, voltando, temos que terminar a pregação, que o mendigo, ele morre. E ele é o que, irmão? Ele é o que, irmão? Levado por quem? Ele fala pelos anjos. E os anjos veio, olha, está aqui, os anjos veio, levou. E o rico morreu. A Bíblia fala que os anjos veio buscar. Acho que a Bíblia fala, foi os anjos. Deus só busca aquilo que é dele. Deus só busca aquilo que é dele. Porém, existe alguém que busca também aquilo que é dele. Dá-me exemplo. A Bíblia fala que Moisés morreu. Livro de Judas. E quando Moisés morre, quem está lá para buscar ele? Vocês vão ver, irmão? Satanás. Não, Moisés é meu. Não, Moisés é meu. O homem abriu o mar vermelho. O homem orou. O homem fez muita coisa. Porque o diabo estava lá para buscar a alma de Moisés. Eu vou falar que é corpo, mas vamos deixar, né? Não vamos entrar nesse debate. Ele estava a buscar Moisés, levar Moisés. Satanás estava a buscar um homem de Deus, e ele estava acusando: não, Moisés, olha só, Moisés não pode ir, porque Moisés matou um homem, e pela lei ele é meu. Pela lei Moisés é meu. Eu vou buscar, eu quero o corpo e a alma
aleluias. Ei, queros, terra, calabás. Um dia, irmãos, se Jesus me arrebatar, eu vou chegar no vale da sombra da morte. E lá Satanás vai estar me acusando. Não pode, não pode. Mas de repente eu vou ver aquele que vive, aquele que reina, aquele que me salvou. Eu vou ver ele de pé. Um dia vai entrar neste lugar. Lá o seu pai não vai estar contigo, a sua esposa não vai estar contigo, o seu filho não vai estar contigo, não vai ter ninguém. E quando você chegar naquele vale da sombra da morte, aonde, aleluia, a sepultura, quando as terras bater sobre o seu caixão, está pregando sobre morte. Não, eu estou pregando porque Jesus pode nos arrebatar agora, mas você pode sair daqui e morrer também. Mas uma coisa é certa: ninguém pode ir com você naquele lugar. Mas eu conheço alguém que vai entrar na profundeza da morte. Ele vai pisar com passo firme, porque ele é a ressurreição e a vida. E diz a palavra: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê nele, levanta a mão. 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 Aleluia. Você pertence a ele. Quantos anos vive o homem nessa terra? Eu faço conta todo dia, irmão. Estou com 40, eu sou mais 30. E você está com quanto? Mas irmão, pode voltar, pode demorar. Faz a conta. Quantos dias falta você se encontrar no vale? Eu tenho 40, falta 30. Já tem outro, tem 60. Indo pela Bíblia, irmão. A Bíblia passou 70 anos. Passou disso, é canseira. Mas pessoas boas vivem mais, porque Deus é misericordioso. Quem escreveu 70 anos foi Moisés. Porém Deus chamou ele com 80 para fazer uma grande obra. Deus ainda vai te usar. Ainda que você seja velho, dará fruto na sua delícia, porque você é fiel ao Senhor. Mas aqui, 70 anos. 70 anos eu vou me encontrar. 80. Mas um dia eu vou me encontrar. Aleluia. A pergunta é essa: eu cuido do meu corpo bem? E como está a minha alma? Como está a minha alma? Isso é a pergunta. Aí assim, então ele foi levado. E quando ele chegou lá, ele abriu os olhos, ele estava no Hades. Alguns dizem que seria Tártaro, outros dizem inferno, Hiena, porque vai para o grego, aramaico, hebraico. Ninguém sabe a linguagem, mas ele, o Hades. E dentro do Hades ele estava queimando. E ele olhou para cima e viu o seio de Abraão. Ele estava queimando, a sua alma estava queimando, em tormento. Senhor, manda que Lázaro molhe a ponta dos dedos e pingue para que refresque, porque eu estou em grande tormento. Então há um tormento. Há um tormento quando você chegar até o cemitério.
Há um tormento na eternidade, há um tormento. Mas eu te aponto alguém que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ei, existe um caminho que não vai lhe conduzir ao tormento. Sabe por quê, seu Pai? Aonde eu estiver, eu quero que aqueles que me servem esteja comigo. Ei, você não estará em tormento, você estará perto de Deus. Perto de Deus não há tormento, perto de Deus não há fogo, perto de Deus há glória. O fogo de Deus não queima, só queima pecado. O fogo de Deus faz nós arder em alegria. Irmão, entenda uma coisa, ele estava agonizando. Havia uma agonia dele, estava: Senhor, há um grande abismo, há um grande abismo. Quem está aqui não pode vir nem ultrapassar para lá. A pergunta agora é essa: quando Jesus estava na cruz, havia dois ladrões. Um ladrão estava zombando: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz, salve a ti mesmo. Porém o outro ladrão, assim, só, Senhor, ele disse: olha, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ei, eu tenho um reino para entrar. Eu tenho um reino para entrar. Eu tenho um reino para estar junto com meu Cristo. E o que eu entendo aqui, hoje, você não vai estar mais no seio de Abraão. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Há um paraíso para você. Há um lugar de refúgio para você. A aflição que você está passando hoje, a tristeza, a agonia, nada pode se comparar com a glória que será revelado para ti. Há um lugar de descanso para ti. Quem sabe nesta noite você entrou aqui com a sua alma abatida, com a sua alma, quem sabe, em lamento. Mas eu quero te dizer: aquele que é o doador das almas, aquele que é o bispo das almas, aquele que é o Senhor das almas, ele te diz nessa noite: não temas, porque sou contigo. Não te espante, porque sou teu Deus. Não fica abatido, porque essa luta não vai te matar, essa luta vai te fortalecer, porque sou contigo para te dar vitória, sou contigo para te abençoar. Quem sabe a sua alma esteja abatida, mas descansa em Deus, descansa, porque o Deus da alma está cuidando de você. O Deus da alma está passando o bálsamo sobre ti. Quem sabe nesta noite a depressão tem te afligido, a ansiedade, a falta de fé, a falta de alegria, a falta de esperança, mas Jesus é a tua esperança. Jesus é aquele que te dá esperança. Nesta noite os grilhões da morte estão sendo quebrados, as obras de bruxaria contra a tua casa está sendo aniquilada, as palavras contrárias contra ti está sendo quebrada, porque Deus enviou teus anjos nesta noite para pelejar pela tua casa. Deus enviou os anjos para pelejar por ti. Ainda que Satanás se levantou
Existem 3 mortes. Eu falei sobre 3 mortes. Uma morte de todo ser humano. Se Jesus não voltar, vai ter que passar. Mas o mais triste para o homem vai ser quando você chegar diante do trono branco e você olhar dentro do rosto de Jesus, sentado no trono branco, e ele abrir o livro e não achar o seu nome lá. Você vai chegar no céu, você vai ver toda a maravilha de Deus, e de repente uma mão vai te pegar e vai te conduzir até o fogo eterno. Não porque Cristo não te ama, não porque Cristo não quer te salvar. Sabe o que quer dizer para você? Quando você vai na UPA, o maior medo de todos que vai na UPA é entrar na sala vermelha. Porque quando entra na sala vermelha, a tendência é ficar ali. Porém, quando você entra na sala vermelha, se você voltar, você está o quê? Salvo. Eu não te mando entrar na sala vermelha. Eu te mando você ir até a cruz e ficar debaixo dele. E o sangue dele pegará sobre a tua cabeça. Ei, mas. Oi, ei, mas. E quando aquele sangue pingar sobre a tua cabeça, nenhuma condenação. Satanás vai chegar com o livro e dizer: ó, esta alma tem que ser, não vai ser sua. Mas não vai ser sua. Mas por que não vai ser? Essa alma pecou, assim, pecou, fez isso, fez aquilo, sim. Mas você lembra que essa alma entrou debaixo da cruz? E o sangue pingou sobre ela. Então agora foi transferido o pecado dela para Cristo. Porém Cristo não fica pecado. Então o seu pecado foi purificado pelo sangue do Cordeiro. Então te digo, nenhuma condenação Satanás terá contra a tua vida. Quando chegar no céu, ele vai me acusar de muitas coisas que eu cometi quando eu era crente. Mas lá eu sei que o meu Jesus estará lá. Benito fez isso. Mas um dia ele deixou o sangue dele cair sobre mim. Ele caiu com o meu sangue. Cristo derramou sobre mim o sangue. E por isso nesta noite eu posso até ir à sepultura, mas a segunda morte, que é a morte eterna, a terceira morte, eu não vou experimentar, porque a segunda morte é a morte espiritual. Mas eu levantei a minha mão, eu revivi, ele botou dentro de mim meu espírito, e a terceira morte é a morte eterna. Mas também não vou experimentar a morte eterna, porque se ele vive, eu posso crer no amanhã. Se ele vive, eu posso crer que a vida é eterna. Se ele vive, eu sei que ele venceu a morte. Eu agradeço a minha verdade em nome de Jesus.